Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão vocês, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que estejam se cuidando aí em casa sempre, né? Deixa eu disponibilizar para vocês um material aqui no vídeo e nós vamos conversar aqui. E aí, muito bem. Deixa eu ficar aqui no cantinho para não atrapalhar ninguém. Nós vamos conversar então, pessoal, sobre teoria geral dos recursos, certo? Que é uma parte que antecede, né? Nas aulas de prática eu costumo aí falar um pouquinho, né, sobre a parte geral dos recursos, que é uma parte um pouco mais teórica, certo? Justamente para reforçar, né, aquilo que foi falado no processo e se eventualmente não foi falado, obviamente para explicar, né, para fazer aquela introdução referente aí aos recursos, né, dentro do processo do trabalho, que é de um certo modo importante. Bem, então olha só, pessoal, o que nós temos sobre os recursos no processo de trabalho? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, sobre o aspecto de conceito, né, sobre o conceito efetivo aí de recurso no processo de trabalho, obviamente nós temos a mesma lógica, né, do processo civil, certo? Então, veja bem, o recurso, pessoal, em sentido amplo, o recurso ele vem a ser, digamos assim, um remédio processual, ou seja, algo que, obviamente, visa remediar, visa, de um certo modo, modificar uma situação que está posta, ok? Então, veja bem, nós temos, né, foi visualizado, obviamente, no processo, né, de que todo e qualquer indivíduo tem o direito de ação, né, para isso ele utiliza-se, né, o direito de ação instrumentaliza-se a partir da petição inicial. Então, nós temos o processo, que faz a conexão da ação com a jurisdição, e a jurisdição, obviamente, pessoal, né, se concretiza no que nós chamamos de sentença, ok? O processo são os atos processuais, e a jurisdição se concretiza, então, na sentença, que é quando, então, o Estado juiz decide e, literalmente, ele acaba por dizer o direito, pacificar o conflito. Claro, pessoal, que o pacificar o conflito quer dizer solucionar aquilo que está, né, em litígio. Obviamente, pessoal, não quer dizer exatamente que pacificar, né, que as pessoas irão ficar, entre aspas, aí, né, pacificadas com a sentença. Por vezes a sentença deixa as pessoas até mais irritadas. Mas, de certo modo, pessoal, a ideia é que as pessoas, então, terão que cumprir aquilo que o Estado disse. Ponto, pacificou, não tem mais o que fazer. Né? Se as pessoas se rebelarem ali, o Estado vai, então, utilizar a força. Né? Ele tem um monopólio da violência para isso, certo? Muito bem. Então, em sentido amplo, pessoal, remédio, né? Remediar. Então, a jurisdição, pessoal, foi exercida, houve a sentença, mas eu quero ainda remediar. Bom, então, obviamente, pessoal, eu posso utilizar aí do recurso. Em sentido estrito, pessoal, né, o recurso ele é literalmente a provocação de um novo julgamento na mesma relação processual. Então, veja bem, pessoal, o recurso, né, por esse aspecto do sentido estrito, né, ele não seria exatamente algo natural para o processo. Por quê, pessoal? Porque, obviamente, o natural de um processo é que nós tenhamos a petição inicial, contestação, instrução, sentença, puf, execução. Tá? Por quê? Porque, obviamente, pessoal, decidido já está, ok? Mas, na prática, pessoal, né, o recurso tem se tornado cada vez mais natural. Por quê? Porque, obviamente, faz parte da natureza humana a resignação, pessoal, né? A ideia da combatividade, né? Ou seja, o ser humano, pessoal, ele é um sujeito que ele está, né, digamos assim, insatisfeito por natureza, certo? Então, por conta disso, nós temos então essa questão, né, da provocação de um novo julgamento dentro do mesmo processo, ok? Só que isso, pessoal, é caracterizado como algo, digamos assim, extraordinário, né? É algo que não faz parte da naturalidade do processo, certo? Mas é permitido, né? Tanto que, inclusive, pessoal, o duplo grau de jurisdição é
um direito, né, constitucional, pessoal, né, um direito humano que foi elevado poderíamos dizer assim, pessoal, a condição, né, de direito constitucional, né? Então, por conta disso, nós temos aí, então, este aspecto, pessoal, né, do direito, do recurso, né, estar adstrito ao processo. Tá? Então, de um certo modo, pessoal, né, nós temos esta lógica ali, né, então, de um ato processual que vai provocar um novo julgamento dentro do mesmo processo, certo? Tranquilo? Muito bem. Aqui embaixo, pessoal, coloquei coloquei ali um conceito, pessoal, tá? Que é ditado, né, por Carlos Henrique Bezerra Leite, certo? Só para fins aí, obviamente, pessoal, de informá-los, tá? Informar esse conceito aí para vocês, tá bem? Tranquilo? À frente. Olha só, pessoal, quanto à classificação dos recursos, tá? Quero observar com vocês que os recursos eles podem ser classificados da seguinte maneira. Primeiro, pessoal, quanto à autoridade a qual se dirige, ou seja, os recursos, pessoal, eles obviamente se destinam, via de regra, pessoal, para uma autoridade superior, ou seja, geralmente eles são recursos próprios, ok? Então, por exemplo, o recurso ordinário, pessoal, né, que leva a sentença que foi proferida pelo juiz para o Tribunal Regional do Trabalho, o recurso de revista que leva a decisão do Tribunal Regional do Trabalho para o Tribunal Superior do Trabalho, certo? O agravo de instrumento, pessoal, que é protocolado quando eventualmente nós não temos não se tem sucesso no juízo de admissibilidade, no primeiro juízo de admissibilidade, certo? Então, tudo isso, pessoal, todos esses são recursos próprios. Por quê? Porque, obviamente, pessoal, eles levam o recurso, né, ou melhor dizendo, eles levam, pessoal, a decisão de uma primeira instância para uma segunda instância, o que é absolutamente natural dentro da lógica dos recursos, certo? Veja bem, natural dentro da lógica dos recursos, certo? Muito bem. E os recursos impróprios? Os recursos impróprios, pessoal, aí é um pouquinho diferente. Por quê? Porque esse recurso ele vai ser analisado pelo próprio juiz que proferiu a decisão, certo? Então, olha só, situações como, por exemplo, pessoal, embargos de declaração. Os embargos de declaração eles vão ser solucionados pelo próprio juiz que proferiu a decisão, certo? O agravo regimental, pessoal, né? Quando ele tem, obviamente, o efeito infringente, quando ele é protocolado perante o próprio juiz que proferiu a decisão, e no agravo regimental, no agravo de instrumento, pessoal, nós temos o que nós chamamos de juízo de retratação. Então, quando eventualmente, esse é um efeito, pessoal, né, poderíamos dizer assim, impróprio do agravo de instrumento. Por quê? Porque o agravo de instrumento poderá ser analisado pelo próprio juiz que proferiu a decisão e ele mesmo, o juiz que proferiu a decisão, ele poderá então modificar a sua decisão, né, digamos assim, o seu despacho, tá? Ou a sua sentença, se for o caso. Então, veja bem, os embargos de declaração, pessoal, agravo de instrumento, agravo regimental, em parte, né, esses dois últimos em parte, eles têm, pessoal, essa possibilidade. Tá? Por isso, se caracterizam nesse aspecto como recursos impróprios. Tá certo? Tranquilo? Mas, obviamente, pessoal, lembrando, né, regra geral, próprios. Prosseguindo, quanto à matéria. Tá? Quanto à matéria, pessoal, os recursos eles podem ser ordinários ou extraordinários. Os recursos materiais ordinários, pessoal, são aqueles que, obviamente, têm o espectro mais amplo, né, quanto à matéria. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu posso tratar de matéria de fato, eu posso tratar de matéria de direito, eu posso discutir absolutamente tudo, pessoal. Tá? Então, eu posso, por exemplo, né, discutir se um fato ficou ou não provado, certo? Tá? Eu posso perquirir para o tribunal, né, dizer, ó, doutores, né, digníssimos magistrados, né, digníssimos desembargadores, o juiz cometeu um erro injudicando a partir do momento em que ele deixou de analisar adequadamente a prova. Não ficou provado que o trabalhador fez horas extras. Ponto. Tá? Isso, pessoal, é matéria de prova. Tá? Consequentemente, isso só pode ser discutido, pessoal, em recursos de natureza ordinária.
tá bem? Agora, pessoal, quando nós temos um recurso de natureza extraordinária, tá? E aí, obviamente, nós estamos falando, pessoal, de recursos que são direcionados às instâncias superiores, não necessariamente, pessoal, às instâncias superiores, até porque tem algumas situações onde existe, né, um recurso ordinário para o TST. Mas, geralmente, pessoal, né, as instâncias, os recursos destinados às instâncias superiores, na sua grande maioria, né, na sua regra geral, eles se destinam, pessoal, a uma, poderíamos dizer assim, pessoal, se destinam a discutir apenas o direito, certo? E não mais o fato. Isto quer dizer, se eu for recorrer para o TST, pessoal, através de um recurso de revista, eu não posso discutir neste recurso de revista, por exemplo, pessoal, matéria atinente à prova, tá? Atinente à concepção da prova. Então, eu não posso discutir no recurso de revista, pessoal, se ficou ou não provado que o trabalhador fez horas extras. Tá? Eu posso discutir apenas, pessoal, a interpretação sobre a legislação de horas extras. O trabalhador já ficou devidamente provado e foi discutido que o trabalhador fez 3 horas extras, certo? Mas o juiz, o desembargador, melhor dizendo, condenou apenas a 2 horas, né, ao pagamento de 2 horas. Por quê? Porque existe uma limitação no artigo 59 da CLT. Ponto. Tá? Bom, veja bem, pessoal, se eu vou recorrer para o TST, eu vou recorrer para o TST, pessoal, para discutir não a prova, se ficou provado ou não que o trabalhador realizava horas extras. Isso ficou devidamente provado. Eu vou recorrer para o TST para discutir o direito, para discutir a interpretação jurídica que foi dada para aquele dispositivo legal. Tá bem? E aí, obviamente, pessoal, eu vou então levar essa questão para o Tribunal Superior. Recursos extraordinários, pessoal, eles são literalmente uma exceção. Tá? A regra, pessoal, são recursos ordinários, como, por exemplo, o próprio recurso ordinário, o agravo de instrumento, né? Ou os agravos de instrumento, o agravo de petição, tá? Embargos de declaração, são todos recursos de natureza ordinária, certo? Os extraordinários, pessoal, no processo de trabalho, nós temos o recurso de revista e o recurso extraordinário, pessoal, como o próprio nome já diz, extraordinário, que aí vem, pessoal, por influência do processo civil. Tá bem? Tranquilinho? Muito bem. Prosseguindo, pessoal, quanto à extensão da matéria. Tá? Quanto à extensão da matéria, nós temos duas possibilidades aqui. Primeiro, pessoal, o recurso ele pode ser total, como ele pode ser parcial, certo? E aqui eu quero chamar, digamos assim, chamar a atenção, pessoal. Primeiro, tá? Primeira observação. Nós não estamos falando aqui, pessoal, de sentença procedente ou improcedente. Tá? Isso essa extensão da matéria, pessoal, não diz respeito a isso. Tá? Essa extensão, pessoal, ela diz respeito ao quanto eu estou recorrendo. Qual é a profundidade, literalmente, aí da minha matéria, certo? Eu estou recorrendo de tudo que me foi indeferido na sentença? Eu estou recorrendo de tudo que eu fui condenado ou não? Certo? Então, veja bem, quando eu tenho, pessoal, um recurso cuja extensão é total, aí, obviamente, pessoal, eu estou recorrendo, eu estou literalmente, pessoal, recorrendo da totalidade do que me foi disposto, do que me foi negado, por exemplo, na sentença. Tá? Então, eu tive como autor, pessoal, eu tive a improcedência ou a parcial improcedência da demanda. E eu vou recorrer, pessoal, de todo o prejuízo que eu tive naquela sentença, certo? O que o juiz me negou, eu vou recorrer. Isso é um recurso, pessoal, total. Tá? Por quê? Porque o que me foi negado, eu estou recorrendo. Ok? Tranquilo? Isso serve também para o reclamado. Tá? Reclamado foi condenado, pessoal, do que o autor pediu, ele foi condenado, pessoal, só em, sei lá, em um pedido. Tá? Ou, melhor dizendo, em 2 pedidos, certo? E ele vai recorrer dos 2 pedidos. Beleza, pessoal. Isso é um recurso total, tá? Porque ele está recorrendo de todo o prejuízo que ele teve com a sentença. Muito bem. Tá? Agora, pessoal, nós também temos
o chamado recurso parcial, certo? Obviamente, pessoal, essa extensão da matéria, ela acaba sendo reduzida. Por quê? Aqui, pessoal, eu tenho, por exemplo, o autor teve julgado improcedente, pessoal, 2 pedidos, certo? Então, dos dois, de 2 pedidos, ou melhor dizendo, de todos os pedidos que ele fez na petição inicial, 2 não foram julgados procedentes, tá? Foram improcedentes. E aí o autor diz o seguinte, não, mas espera aí, olha, realmente, eu pedi dano moral aqui, mas eu não consegui provar direito, não consegui trazer para o processo ali essa dinâmica do dano moral. Então, acho que eu não vou recorrer. Tá? Deixei o recurso, deixei a matéria do dano moral, certo? Vou recorrer apenas do meu adicional de insalubridade, que esse sim tem matéria para discutir. Tá? Eu limpava banheiro, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Então, eu tenho como discutir o adicional de insalubridade. Tá bem? Neste caso, pessoal, nós temos um recurso parcial. Por quê? Porque parte da matéria, pessoal, deixou de ser analisada. Tá? É importante observar, pessoal, que esta parte da matéria que deixou de ser analisado, nós estamos falando então de 2 pedidos que foram julgados improcedentes, eu não vou recorrer, eu vou recorrer só do segundo pedido. Tá? Este pedido que eu não recorri, pessoal, transita em julgado. Ou seja, nós temos literalmente para esta demanda, pessoal, nesta situação, nós temos o efeito da coisa julgada operando aí de modo parcial. Por quê, pessoal? Transitou em julgado o dano moral. Eu não recorri, em 8 dias, foi publicada a sentença, em 8 dias eu não recorri do dano moral, que me foi improcedente, operou-se trânsito em julgado, pessoal, não posso mais recorrer, tá? E também, e coisa julgada, a coisa julgada formal, e também, pessoal, coisa julgada material. Por quê? Porque isso está decidido e eu não posso retornar a esses fatos, a esses fundamentos e a esse pedido em outro processo. Ok? Tranquilo? Então, muito cuidado, pessoal. É importante observar esse aspecto aqui quanto à extensão material, parcial dos recursos. Ok? Tranquilo? Muito bem. Prosseguindo, pessoal. Tá? Forma de recorrer principal. O que é a forma de recorrer principal? Aqui eu estou utilizando o recurso propriamente dito. Ou seja, eu fui notificado da decisão, pessoal, e eu apresento meu recurso no prazo estabelecido por lei. Tá? Então, fui informado, pessoal, fui notificado de uma sentença. Tá? E eu prontamente, pessoal, pego e protocolo meu recurso ordinário. Beleza, tranquilo, maravilha. Isso é recurso principal. Tá? Isso é o recurso, pessoal, que obviamente aí tem uma caracterização principal. Mas também, pessoal, eu tenho alguns recursos, ou melhor dizendo, eu tenho à disposição ali, digamos assim, o chamado recurso adesivo. No processo de trabalho, pessoal, nós não temos nenhuma informação sobre recurso adesivo, mas já é jurisprudência, pessoal, a aplicação, se não me engano é a súmula 86 do TST, nós temos a possibilidade de aplicação, pessoal, deste recurso, digamos assim, desse recurso chamado recurso adesivo, que na verdade, pessoal, ele vai tomar a forma do recurso principal, tá? Que deveria ter sido protocolado. Ou seja, no recurso adesivo, eu deixei de recorrer, pessoal, no momento adequado, certo? No momento em que que me foi oportunizado a partir da notificação da decisão. Mas como a parte contrária recorreu, tá? E agora eu tenho que protocolar as minhas contrarrazões, na verdade eu posso, foi me dado a oportunidade de protocolar as minhas contrarrazões e eu tenho matéria para tanto, ou seja, a decisão ela foi de parcial procedência, certo? E não foi uma decisão total quanto a esse aspecto. Então, eu tive prejuízo na sentença. Bom, então agora, além de contrarrazoar o recurso da parte adversa, eu também vou protocolar o meu recurso adesivo. Tá bem? Tranquilo? Recurso adesivo, pessoal, tem que ser utilizado com muita cautela.
Tá? E, na verdade, pessoal, ou melhor dizendo, o recurso adesivo, pessoal, ele, por vezes, pode guardar uma natureza, né, um tanto quanto cruel, certo? Para aquele sujeito que é um eterno, digamos assim, um eterno insatisfeito, e todo ser humano é um eterno insatisfeito, ele tem que tomar muito cuidado. Tá? Por quê? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Você sabe que eu gosto de contar história, pessoal, né? Não adianta, vai aumentar o vídeo. Mas, olha só, certa feita, pessoal, eu atendia um cliente, tá? Por conta de um acidente de trabalho. Tá? O sujeito se acidentou na empresa e acabou amputando um dedo. Tá? Não me lembro se amputou um dedo, amputou parte, enfim, do dedo. Eu sei que foi uma situação meio complicadinha. Tá? Muito bem. Na sentença, pessoal, né, ficou devidamente... enfim, a sentença, o juízo entendeu que o trabalhador teria colaborado, né, para o acidente, certo? E aplicou, pessoal, né, a teoria subjetiva da responsabilidade, né, da responsabilidade do empregador, e acabou, então, pessoal, né, determinando uma condenação de 30 mil reais, na época 30 mil reais para a perda de um dedo, certo? E aí o que acontece, pessoal? Na verdade, deu 30 mil reais de dano moral, tá? E aí, claro, como o juiz reconheceu a responsabilidade, ele acabou entendendo, né, que o trabalhador também teria colaborado para o fato, né? Então, estabeleceu ali uma culpa concorrente. Então, 30 mil reais de dano, tá? Dividido por 2, culpa concorrente, 15 mil. Tá? E mais, pessoal, um pensionamento vitalício pela perda, tá? Pela perda aí da mobilidade, pessoal. E detalhe, tá? O trabalhador perdeu, se não me engano, era esse dedo aqui, ou parte desse dedo. E aí, veja bem, pessoal, né? Um dedo que é importante para para a nossa vida, certo? E aconteceu, pessoal, o trabalhador teve uma boa perda aqui da capacidade laborativa. Tá? Consequentemente, o pessoal tinha uma indenização também bem significativa ali. Tá? Até a indenização maior era justamente pela perda da capacidade laborativa, né? Que aí, obviamente, pessoal, lucro cessante, o sujeito tem dificuldade, né, para encontrar trabalho. Pois bem, pessoal, o que aconteceu? Mas também dividido por 2. Tá? Muito bem. O que aconteceu quando o meu cliente recebeu a sentença? Isso é um absurdo, terrível, né? Que palhaçada desse tribunal, né? Dessa Justiça do Trabalho. Vamos recorrer. E eu dizendo para ele, meu querido, vamos fazer acordo, né? Paga, tu vai pagar parcelado isso. Né? Então, vamos tentar fazer um acordo. E detalhe, pessoal, a parte adversa queria fazer acordo. Tá? Pois bem, pessoal, o sujeito não, quero recorrer. Tá? E aí nós fizemos um recurso principal. Tá? Foi feito um recurso principal e o trabalhador não recorreu. Tá? Veja bem, olha só, ficou comprovado, pessoal, né, que o empregado não ia recorrer. É só o meu cliente que recorreu. Tá? Quis recorrer. Pois bem, aí o que aconteceu, pessoal? No prazo para defesa, tá? no prazo para as contrarrazões, o reclamante contrarrazoou e protocolou um recurso adesivo. Tá? Defendendo, pessoal, que a responsabilidade era objetiva e, consequentemente, não haveria culpa concorrente, não poderia ter culpa concorrente nesse caso. Que o empregador deveria ter dado treinamento, deveria ter dado deveria ter criado todo um contexto de segurança na empresa que impedisse o trabalhador inclusive, de cometer qualquer insanidade com relação ao seu dedo. Pois bem, pessoal, não é que o tribunal chegou no tribunal e o tribunal deu provimento ao recurso do reclamante e desproviu o recurso do meu cliente. E aconteceu, não deu provimento para o nosso recurso. E aconteceu, pessoal, aquela decisão que era dividida pela metade, agora ela foi inteira. Ou seja, o meu cliente de 15 passou a dever 30 de dano moral e a indenização, se eu não me engano, pessoal, né, o lucro cessante dava 50 mil, tá, na época, alguma coisa parecida. Não era 50 mil, desculpa, era 25 mil, tá, agora passou a ser 50. Então, veja bem, pessoal, né, de pouco mais ali, eu acho que 40 mil reais, ele passou a dever 80. Tá? Então, muito cuidado, pessoal. Né? O recurso adesivo,
tem que ser utilizado, pessoal, com parcimônia. Tá? Por quê? Porque, obviamente, pessoal, pode aí, então, conter, né, digamos assim, essa estratégia, né? Digamos assim, essa armadilha. Tá? O meu cliente acabou tendo aí um prejuízo bem significativo, pessoal. Claro que, obviamente, eu disse para ele: olha, né, tu quis recorrer, cara, paciência, né? Obviamente poderia, isso é do jogo, né? Pode ser modificada aí a decisão se a parte adversa recorrer. Né? Eu tinha avisado ele dos riscos, enfim, quis correr. Pois bem, pessoal, então essa é a dinâmica entre recurso principal e recurso adesivo. Tá bem? No tocante à apresentação, pessoal, nós temos então a apresentação ali dos, digamos assim, da matéria recursal. Tá? O recurso, pessoal, ele pode apresentar uma argumentação com relação ao erro em procedendo, ou seja, pessoal, equívocos, erros cometidos pelo juiz na condução dos atos processuais. Então, por exemplo, o juiz indeferir a oitiva de uma testemunha, pessoal, isso é uma violação do direito de defesa, né, da ampla defesa. Então, o cerceamento de defesa pelo juiz é um erro em procedendo, tá, no procedimento. Erro em judicando, pessoal, é quando o juiz, então, ele erra, tá, ele comete um erro no tocante ao mérito da demanda, ou seja, no julgar. Tá? Então, julgou determinada matéria com relação a determinado aspecto. Tá? Por exemplo, julgou a improcedência das horas extras. Erro material. Tá bem? Tranquilo? Então, erro improcedendo. Tá? Prosseguindo, pessoal, quero observar aqui com vocês. Só um minutinho aqui. Tem que botar a flechinha aqui embaixo. Tá bem. Quero observar com vocês, então, os princípios recursais. Tá? No tocante aos princípios recursais, nós temos primeiramente, pessoal, o princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, o princípio do duplo grau de jurisdição, ele garante, pessoal, né, que no processo do trabalho, assim como outros processos, né, digamos assim, outras áreas processuais, nós tenhamos a possibilidade de análise, pessoal, daquelas decisões, tá, tomadas pelo juízo de primeiro grau. Tá, e primeiro grau, pessoal, não quer dizer apenas primeira instância, certo? Poderão ser, literalmente, pessoal, né, analisados mediante um recurso, pessoal, por uma instância superior. Tá? Por uma segunda instância, por uma terceira instância. É o caso, pessoal, que nós temos, por exemplo, um recurso ordinário, quando uma decisão do juiz do trabalho poderá, então, ser revisada, poderá, então, ser analisada, digamos assim, pessoal, né, sob a ótica de um recurso, pelo Tribunal Regional do Trabalho. Tá? Então, é literalmente, pessoal, né, o duplo grau de jurisdição, ou seja, nós temos a primeira e o primeiro grau e o segundo grau de jurisdição. Tá? Obviamente, pessoal, analisando aí o aspecto da competência funcional. Tá bem? Aqui, pessoal, o duplo grau de jurisdição, ele faz parte, obviamente, do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório, mas também nós precisamos observar, pessoal, que o duplo grau de jurisdição ele não está previsto exatamente na Constituição. Tá? O duplo grau de jurisdição ele faz parte da Constituição, pessoal, por conta do artigo 8º, parágrafo 10 da Convenção Americana de Direitos Humanos, certo? E que, obviamente, pessoal, foi recepcionado no nosso ordenamento como matéria constitucional, como letra, né, da Constituição. Então, consequentemente, né, o duplo grau de jurisdição passou a ter o contexto aí de um princípio constitucional. Tá bem? Tranquilo? Além de ser um princípio dos recursos, é também um princípio constitucional. Prosseguindo, pessoal, irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Especialmente, esse é um princípio, pessoal, também do processo civil, mas especialmente do processo trabalho. Tá? Por quê, pessoal? No processo trabalho, nós temos a regra do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, que ele determina, pessoal, que as decisões interlocutórias não poderão ser objeto de recurso imediato. Ou seja, obrigatoriamente, pessoal, nós precisaríamos ter literalmente uma paciência, tá, por parte da parte, tá, por parte da parte é bom, né, por parte do jurisdicionado,
para naquele momento, pessoal, em que o processo está tramitando no primeiro grau, por exemplo, né, ou no grau na instância inferior, ele não poderá recorrer, certo? Então, eu não tenho, por exemplo, a possibilidade, pessoal, de protocolar um agravo de instrumento no processo de trabalho para atacar uma decisão do juiz que me indeferiu a produção de prova pericial, por exemplo. Tá? Literalmente, eu terei que, nesse momento, apenas preservar a minha irresignação, ou seja, eu terei que registrar o meu protesto antipreclusivo e protocolar o recurso, pessoal, apenas quando houver decisão definitiva ou terminativa do mérito. Desculpa, definitiva ou terminativa do feito, certo? E aí, então, pessoal, recorrer para a instância superior. Ok? Tranquilo? Então, lembrem-se, pessoal, que no processo de trabalho existe a figura do agravo do instrumento, mas não para recurso de decisões interlocutórias. Tá? Tranquilo? Muito bem. Decisões interlocutórias, pessoal, elas entram nesta regra aqui. Tá? Princípio da preclusão, pessoal, obviamente é um princípio importante dentro do direito, tá? Aonde, pessoal, uma decisão ela poderá se tornar pessoal, perene, né? Ou seja, inalterável, dependendo do ato ou da omissão das partes. Tá? Lembrem, pessoal, que a preclusão, né, ela tem várias facetas, tá? Como, por exemplo, pessoal, né, a preclusão temporal. Tá? Então, os recursos se voltam para esse aspecto, tá? Uma vez que eu tenho prazo para recorrer. Tá? Então, pode-se operar a preclusão temporal, pode-se operar, pessoal, né, a preclusão consumativa, né, que é quando eu realizo o ato. Então, se eu tenho 8 dias para recorrer, pessoal, e eu recorro antes desses 8 dias, eu consumei, né, o ato de recorrer, pessoal, no momento em que efetivamente apresentei o recurso, certo? Então, não posso mais recorrer naquele processo. Assim como também, pessoal, outras situações, como, por exemplo, a preclusão pro judicato, né, que é uma preclusão direcionada ao juízo, né, onde o juiz ele tem que respeitar as próprias decisões que ele já tomou naquele processo. Ele só poderá modificar a sua decisão, ele só poderá voltar atrás na decisão se efetivamente houver um recurso para isso. Então, veja bem, preclusão pro judicato, pessoal, ela tem esse aspecto. O juiz não pode ficar mudando de lado dentro do, não é mudando de lado, não é imparcial, né? Mas não pode ficar mudando de decisão, pessoal, dentro do mesmo processo sem que exista um recurso próprio para isso. Tá? Faz parte da segurança jurídica, tá? A preclusão pro judicato. Tranquilo? Então, a preclusão, pessoal, também faz parte dos princípios recursais. Prosseguindo, pessoal, princípio da unirrecorribilidade do ato. A unirrecorribilidade do ato, pessoal, determina que eu não posso utilizar 2 recursos ao mesmo tempo. Tá? Eu não posso protocolar, pessoal, recurso de embargo de declaração e, ao mesmo tempo, um recurso ordinário. Veja bem, pessoal, tá? Obviamente, nós não estamos falando aqui de prazos recursais. Nós estamos falando de recursos. Portanto, é óbvio, pessoal, que quando eu tenho a publicação de uma sentença, corre em face deste ato processual que houve publicação 2 prazos. O prazo, por exemplo, para embargos de declaração, no prazo de 5 dias, e o prazo para recurso ordinário, no prazo de 8 dias. Beleza? Muito bem, isso são os prazos. Mas a partir do momento, pessoal, que eu optei pelo recurso de embargos de declaração, que obviamente vai ser o primeiro, pessoal, porque o prazo é menor, tá? Eu automaticamente, pessoal, abri mão naquele momento, tá? Do recurso ordinário. Tá? Então, veja bem, pessoal, né? Nós estamos falando aqui de recursos e não dos prazos, beleza? Então, eu não posso utilizar, pessoal, 2 recursos ao mesmo tempo. Agora, há uma questão muito importante, pessoal, né, de ser observado com relação ao processo civil, especialmente, o que não ocorre no processo de trabalho. Só estou fazendo essa menção no processo civil para fazer uma diferenciação. No processo civil, pessoal, vocês devem ter estudado ou estão estudando, enfim, os recursos no processo civil e no processo penal também, tá? Onde nós temos a possibilidade, pessoal, da utilização de 2 recursos simultâneos, tá? Que é quando o Tribunal de Justiça, pessoal, ou o Tribunal Regional Federal, ele encerra o seu julgamento, ou seja, ele julga, ele profere um acórdão, pessoal, relativo a uma determinada matéria. Tá? A partir desse momento, pessoal, enfim, numa situação ordinária do processo civil, por exemplo, num procedimento ordinário do processo civil, por exemplo,
nós temos a possibilidade de um recurso de extraordinário, pessoal, para o STF, tá? Que vai analisar matéria constitucional. E temos a possibilidade de um recurso especial para o STJ, que vai analisar, pessoal, matéria de violação de legislação infraconstitucional. Certo? Então, observe. Uma decisão, duas possibilidades de recurso. Ok? Claro, pessoal, que eu tenho que ter uma habilidade bem significativa para, literalmente, dissociar, pessoal, para literalmente dissecar matéria constitucional de matéria infraconstitucional. E aí, de um certo modo, pessoal, nós temos, nesse caso, uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade do ato. Cuidado, pessoal. No processo do trabalho, nós não temos estas figuras. Tá? Quer dizer, nós não temos a figura do recurso especial. Recurso extraordinário, pessoal, ele tem cabimento no processo de trabalho, mas somente na hipótese digamos assim, da última instância. Tá? Nós temos que observar, pessoal, que o recurso extraordinário ele tem cabimento da violação constitucional, certo? Mas ele só tem cabimento, pessoal, quando nós temos decisão, tá? Decisão em última instância. Tá? E é o caso do processo de trabalho. O processo de trabalho, pessoal, né? Um processo, uma reclamatória ordinária, né? Obviamente nós temos a sentença na vara do trabalho, né? Da vara do trabalho vai para o Tribunal Regional do Trabalho. Do Tribunal Regional do Trabalho, pessoal, nós temos a possibilidade de decisão de recurso de revista para o TST, e no TST, pessoal, nós teremos provavelmente uma decisão em última instância, certo? Dessa decisão em última instância, nós temos então a possibilidade de recurso extraordinário para o STF. Então, observem, pessoal, que não existe a possibilidade de recurso especial no processo de trabalho, certo? Beleza? Então, nós não temos exceções à unirrecorribilidade recursal, tá? Do ato no processo de trabalho. Belezinha? Tranquilo? Muito bem. Fungibilidade, pessoal. Tá? Critério da fungibilidade quer dizer, eu posso, pessoal, em dado momento, literalmente utilizar um recurso no lugar do outro. Tá? Ou seja, observando aí, pessoal, né, que eu errei, pessoal, né? Errei a nomenclatura, né? Ou seja, o recurso tem apenas um erro formal, né? Um erro material, certo? Errei, enfim, pessoal, né? A roupagem ali do recurso, mas cumpri todos os pressupostos recursais atinentes àquela forma de recurso. Bom, então eu posso, obviamente, fazer uso, pessoal, né, do princípio da fungibilidade. E esse recurso, pessoal, na verdade é o tribunal que vai fazer uso aí do princípio da fungibilidade e vai receber aquele recurso, certo? É o caso, por exemplo, pessoal, quando eu protocolo um recurso de apelação, né, que praticamente nem tem uso no processo de trabalho, pessoal, para atacar uma sentença terminativa ou definitiva do feito da vara do trabalho, aonde eu deveria estar utilizando, na verdade, um recurso ordinário. Certo? Pois bem, pessoal, o que acontece nesse caso? Tá? Obviamente, o juiz visualizando, né, que a nomenclatura equivocada é um mero erro material, ele vai aplicar o princípio da fungibilidade. Tá? Agora, em algumas situações, pessoal, eu não consigo, tá, realizar essa aplicação. Como, por exemplo, tá, numa hipótese de erro grosseiro. Tá? Imaginem, pessoal, que eu protocolei uma ação de competência do Tribunal Regional do Trabalho. Por exemplo, mandado de segurança, certo? Proferida a decisão no mandado de segurança, pessoal, pelo Tribunal Regional do Trabalho, eu protocolo, né, eu observo, bom, a decisão foi do TRT, agora eu tenho que recorrer para o TST. Qual é o recurso que cabe do TRT para o TST? Geralmente o pessoal faz essa analogia, e essa analogia é perigosa. Né? Nas aulas futuras, pessoal, aqui na prática, nós vamos falar do recurso ordinário e do recurso de revista. Aí vocês vão entender por quê. Eu não posso fazer analogia, pessoal, que do TRT para o TST cabe recurso de revista. Não é sempre assim. Tá? Então tem que tomar cuidado, certo? Bom, do Tribunal Regional, mas eu fiz, né? Quando eu aprendi lá, quando eu passei pelo processo de trabalho lá com o Matheus, né? Tava chata aquelas aulas de recurso. Então eu matei essa parte, né? Não, do TRT para o TST cabe recurso de revista, beleza, tranquilo. Tá? E aí, pessoal, da decisão do meu mandado de segurança, eu protocolo um recurso de revista para o TST. E aí?
tá? Inclusive fundamentando a violação da Constituição, violação da lei infraconstitucional, papapi, papapá e tal, né? Falando que não estamos discutindo fatos, né? Estamos discutindo apenas direitos. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Neste caso, o tribunal, pessoal, ele vai verificar que a nomenclatura, que é o protocolo do recurso de revista não é um mero erro material. É, na verdade, um erro grosseiro, certo? E aí o que vai acontecer, pessoal? Ele vai deixar de receber esse recurso. Tá? Lembrem-se, o princípio da fungibilidade, pessoal, ele não se aplica em face de erro grosseiro. O erro grosseiro, pessoal, vai afastar o princípio da fungibilidade e automaticamente o recurso não será recebido. Tá bem? Tranquilo? Muito cuidado quanto a isso. E aliás, pessoal, né, só para nesse exemplo que eu utilizei, né, não cabe recurso de revista, cabe o quê? Recurso ordinário, tá? Da decisão do Tribunal Regional do Trabalho nos processos de sua competência, tá? Cabe recurso ordinário, tá bem? Princípio da discursividade, pessoal, obviamente o recurso, assim como toda e qualquer peça, né? Não somente no processo de trabalho, no processo civil, no processo penal também, vocês já estão carecas de saber disso, carecas, né? De saber disso, né? Em toda e qualquer peça eu preciso de discursividade. O processo, pessoal, o processo trabalho, assim como o processo civil também hoje, né, assim como o processo penal, que já era, pelo menos na minha época, era assim, né, não sei se mudou isso, mas o processo ele é dialético, pessoal. Processo é um exercício de dialeticidade. Tá? É importante gravar, pessoal, essa frase, ou melhor dizendo, essa palavra, dialeticidade, certo? Sim, não, tá? E argumentos, beleza? Então, obviamente, pessoal, o recurso, assim como a petição inicial, assim como a contestação, ele precisa, pessoal, de dialeticidade. Eu preciso argumentar com o tribunal por que eu tenho que reformar, ou melhor dizendo, por que ele tem que reformar aquela decisão. Não adianta, pessoal, eu pegar, imaginem, e isso já me aconteceu, pessoal, já visualizei em um determinado processo, né? Não que eu tenha feito, pelo menos não querendo. Né? Mas veja bem, pessoal, imagine o seguinte: o sujeito recebeu, o advogado recebeu a notificação de sentenças, tomei ferro, foi improcedente minha demanda. Aí o que ele faz? Ele pega, vai lá, abre o computador hoje, né, pessoal? Vai lá, abre o arquivo da petição inicial, copia todos os argumentos, todos os fundamentos, certo? E cola lá, abre um arquivinho do recurso ordinário e cola lá, tá? Aí, literalmente, pessoal, né, fez um copia e cola e mandou para o tribunal. Tá? O que o tribunal vai fazer, pessoal? O tribunal vai deixar de receber o recurso, tá? Por ausência de dialeticidade, ausência de discursividade. O recurso, pessoal, obviamente, ele tem que mostrar para o tribunal por que ele tem que reformar aquela sentença. E como se faz isso, pessoal? Enfrentando os argumentos da sentença. Não é possível, pessoal, que nós venhamos a utilizar um recurso sem uma dialeticidade, sem enfrentar os argumentos da decisão. O recurso, pessoal, que ele digamos assim, que ele não enfrenta, que ele apenas indica o dispositivo legal, que ele literalmente, pessoal, né, utiliza frases pela metade, que ele não é, digamos assim, efetivo, certo? Ele literalmente, pessoal, não vai ter sucesso. Ele vai chegar ao tribunal, pessoal, e ele não será recebido. Ou melhor dizendo, ele até vai ser recebido, mas ele vai ser julgado, pessoal, ele vai ser desprovido. Por quê? Porque não tem dialeticidade. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Prosseguindo, pessoal. Recursos, né? Os recursos são voluntários, obviamente. Né? A exceção, pessoal, né, da situação que envolve a administração pública, pessoal, dentro dos limites, não vou me recordar agora, se eu não me engano, acho que, se eu não me engano, pessoal, é o artigo 1000 do CPC, tá? Ou 900 e alguma coisa, 990 e alguma coisa, tá? Que trata, pessoal, sobre as demandas envolvendo a administração pública e fala do chamado reexame necessário, tá? No tocante, pessoal, quando nós temos a hipótese do reexame necessário, aí sim nós temos uma situação de involuntariedade.
ou seja, a parte ela não recorreu efetivamente daquele recurso, né? Na verdade, o juiz encaminhou para o tribunal para que o tribunal fizesse o chamado reexame necessário. Por quê? Porque a administração pública foi condenada naquela sentença. Tá bem? Bom, a exceção, pessoal, deste aspecto, obviamente nós não temos exatamente uma situação de voluntariedade no processo do trabalho. Tá? Por quê? Porque, literalmente, pessoal, todos os recursos precisam ser protocolados pela própria parte interessada. Tá bem? Tranquilo? Proibição da reformácio impérios, pessoal. Tá? Regra que foi retirada, pessoal, né? Foi diretamente retirada, né, do processo civil, né, do CPC de 2015, mas que, obviamente, pessoal, ela se mantém, né, efetivamente como uma regra dos recursos, né? Até, inclusive, pessoal, quando surgiu o CPC de 2015, quando foi publicado, o pessoal começou a falar, mas e agora, sem reformácio impérios, quer dizer que o recurso ele pode ser utilizar o próprio recurso da parte, pode ser utilizado em prejuízo da mesma, né? Mas que papinho, não? E aí, claro, pessoal, né, obviamente isso começou a ser um zoom entre os operadores do direito, né, com a perdão da palavra, né, nesse momento o Lênin Streck, se Deus livre de ficar, se ele olhar este vídeo, ele vai mandar me processar. Operadores do direito, opera-se uma máquina, né, o direito, pessoal, é um debate eterno. Então, os debatedores do direito, pessoal, né, começaram a pensar proibição da reformácio impérios, tá? O recurso da própria parte pode ser usado para prejudicá-la, tá? Ou seja, para obter uma decisão mais gravosa para ela. Isso tem algum fundamento, pessoal? Óbvio que não. Tá? O recurso, pessoal, ele tem vínculo com o que nós chamamos de princípio do dispositivo. Eu não posso, pessoal, por um ato processual meu, ter uma decisão mais prejudicial, uma decisão mais gravosa. Tá? Então, o recurso, pessoal, ele também é baseado numa pretensão. Qual é a minha pretensão? A minha pretensão é de reforma da decisão em meu benefício, tá? Não para me prejudicar, certo? E aí, obviamente, pessoal, né, a reformácio impérios, né, ela literalmente ela ofende o princípio do dispositivo. Eu recorri para melhorar a minha condição na sentença e não para piorar. Ok? Tranquilo? Claro, muito cuidado, pessoal. Tá? Existe uma situação onde realmente o meu recurso pode me prejudicar. Tá? Nós não estamos falando de situações, pessoal, onde a parte adversa também recorreu. Aquele exemplo que eu falei para vocês lá no recurso adesivo. Tá? Aí eu tenho recurso adesivo, aí não é reformácio impérios. O próprio interessado já recorreu. Tá? Outra situação, pessoal, é quando nós temos questões de ordem pública. Tá? Então imagina, pessoal, digamos que em um processo que já tem coisa julgada, o juiz se manifesta novamente sobre um determinado aspecto. Tá? E aí o que acontece? Chegou no tribunal, né, a parte, enfim, a parte interessada, pessoal, na melhora daquela decisão, tá? Enfim, tornar aquela decisão ainda mais gravosa para a parte adversa, para o réu, tá? O autor, na verdade, né, ele vai recorrer para o tribunal, e aí chegando no tribunal, o desembargador analisa e diz, não, mas espera aí só um minutinho, tá? Tem um processo, tem uma certificação aqui nesse processo, dizendo que tem outro processo, versando, ou melhor dizendo, das mesmas partes, versando sobre o mesmo pedido, tá? Melhor dizendo, versando sobre a mesma causa de pedido e o mesmo pedido. Opa, deixa eu dar uma analisadinha lá. Vai lá o desembargador, procura a sentença, procura o outro processo, viu que teve sentença e observa que tem uma coisa julgada. Aí, nesse caso, pessoal, questão de ordem pública, não é necessário, digamos assim, que tenha sido manifestado nos autos do processo. Consequentemente, pessoal, pode ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição. Neste caso, pessoal, o recurso da própria parte, vai permitir que o tribunal tome conhecimento, pessoal, dessa questão de ordem pública. E aí sim vai ter um prejuízo, porque o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Taxatividade, pessoal. Todos os recursos no processo de trabalho estão
previstos na CLT, à exceção, pessoal, dos embargos infringentes, tá? Que estão previstos dentro dos próprios regimentos internos dos tribunais. Tá bem? Tranquilo aqui, pessoal? Maravilha. Tá? Observado aí, pessoal, né? Então, essa parte inicial, eu encerro o vídeo e volto em um segundo vídeo falando sobre outros aspectos dos recursos, para não tornar tão extenso aí, para dar um tempo de vocês tomarem uma. Tá? Grande abraço. Até mais.